E aí pessoal, tudo bem? Sou o Guedes, coordenador da turma Medicina Extensivo Manhã aqui do Poliedro de São José dos Campos, gravando o nosso último vídeo da sequência de vídeos que a gente vem conversando com as principais dúvidas, questionamentos, principalmente de vocês alunos novos que estão querendo ingressar, vir para o Poliedro. E dando sequência, a gente vai falar do que a gente reuniu sobre a preparação, como funciona a parte interna da preparação, as perguntas que mais apareceram. A primeira que aparece aqui envolve simulados. Vocês têm simulados testes e dissertativos. Confere? Por quê? E quais são? Sim, a gente tem, dentro da ideia da preparação para o vestibular, que treinar o aluno não só em conteúdo, que envolve a aula e o pós-aula, que é o estudar, mas você, vestibulando, não tem que ter só conteúdo, você tem que saber fazer prova. Então, a terceira vertente principal, aula, estudo, é o simulado, é a cobrança. Um aluno pré-vestibular, ele não é um aluno de colégio, ele faz a prova, ele faz o simulado porque ele quer, porque ele precisa se avaliar. Veja bem, você é avaliado no dia do vestibular no contrarrelógio. Você tem que mostrar o seu poder, o seu conhecimento no contrarrelógio. Você tem que mostrar um conhecimento pensando por 1, 2, 3, 4, 5 horas, Enem, 5 horas e meia de prova. Isso tem que ser treinado. Veja bem, às vezes você é um bom aluno, um bom estudante, mas na hora do vestibular se cansa, se perde na organização da prova. Então, quando você olha o calendário do Poliedro, você vai ver ele forrado de simulados e não é à toa. Você precisa treinar suas habilidades em fazer a prova teste, você precisa treinar sua habilidade em fazer provas dissertativas. Eu tenho muitos alunos que são espetaculares, mas na hora da prova tem a questão da ansiedade, que é um outro fator que a gente tem que treinar também. Quando você faz uma sequência de simulados, bem ou mal, eu estou preparando você não só em conteúdo, porque você verifica em função dos erros, você aprende em função dos erros, mas também em estratégia, controle de tempo, controle emocional. Então, sim, temos muitos simulados testes e muitos simulados dissertativos. No caso, como eu já falei em outro vídeo, São Paulo, São José ou Campinas segue o mesmo calendário da turma média, o mesmo calendário da turma extensivo, são os mesmos simulados. A gente cerca, obviamente, ciclo Enem, que são simulados Enem que o aluno tem que fazer, simulado FUVEST, primeira e segunda fase, lembrando que a FUVEST ela é um dos poucos vestibulares que ainda faz uma prova específica para cada carreira, e aqui no Poliedro a gente segue isso. O aluno do Direito vai fazer uma prova específica para a carreira dele. Pessoal da Medicina de Ribeirão, uma prova para Medicina de Ribeirão. Medicina Pinheiros. Fisioterapia e assim vai. Então a gente segue um modelo de prova exatamente como o vestibular cobra, no caso da FUVEST, primeira e segunda fase, sendo específica por carreira. Vestibular da Unesp, primeira e segunda fase, no caso é uma prova idêntica para todas as carreiras, seguimos o padrão. A Unicamp já no modelo novo, a gente segue também, primeira e segunda fase. A segunda fase é por área, exatas, biológicas ou humanas. A gente pesquisa o aluno e o aluno faz a prova direcionada para ele. E o simulado da Unifesp, que é um vestibular montado para a carreira de medicina. Todos esses simulados, como falei, teste e dissertativo, preparam o aluno, vinculando o aluno na preparação de conteúdo, controle do tempo, controle emocional e estratégia. Tudo bem? Então, é o motivo da gente ter o formato que a gente tem e a quantidade de simulados que a gente tem. Beleza? Pergunta 2. Eu posso usar o plantão de dúvidas sendo aluno da turma Medicina que tenho aula de manhã e à tarde no período da noite? Se eu entendi, ele pode usar o plantão de dúvidas à noite sendo um aluno da manhã? Você é um aluno do Poliedro. Aluno do Poliedro, você usa dos serviços do Poliedro. Então você, sendo da turma Medicina, você tem aulas de manhã e à tarde. É normal, portanto, que você use o plantão da tarde e noite. Se você, por acaso, perdeu aula, chegou atrasado, perdeu aula, você pode usar o plantão da manhã? Pode usar o plantão da manhã. Não existe esse controle, até porque a gente quer que você estude. Então,
eu acho que a dúvida do aluno é justamente sobre esse, você pode usar a sala de estudo, você pode usar o plantão de dúvidas, a hora que você bem entender, ele existindo. Tudo bem? Fique tranquilo com relação a isso. Essa pergunta aqui é legal. Como é feita a classificação de turmas? Então, primeiro eu vou explicar porque eu acho que nem todo mundo conhece. Aqui no poliedro, o aluno ele faz o conjunto de simulados e a partir daí ele vai ter uma nota e eu gero uma classificação dos alunos. Essa classificação você vê no seu portal eletrônico, é uma visualização individual. Você vê sua nota, a nota da turma, o que é muito importante, já falei em outro vídeo, que a gente trabalha sempre dentro da realidade com o aluno. Ele tem que ter um norte de como as coisas estão indo, não pode ficar às cegas. Então ter o norte da nota dele comparado com a dos colegas, que é a média da turma, até comparado com as unidades, o que é muito interessante porque o espaço amostral é maior. O aluno começa a ter uma referência. Eu falo para você, você tirou 8 na prova, você vai ficar feliz. Mas se eu falar que a média da turma foi 9,2, você está abaixo da média. Então você vai ficar muito mais atento a verificar que erros você teve para melhorar. Então eu tiro você da zona de conforto. Então a classificação, o que você tem acesso, é muito importante para nortear seu estudo. Mas voltando, eu uso as notas do simulado para classificar os alunos. A gente faz isso no poliedro gerando reestruturação. Então os alunos são classificados nas salas em função das notas. Não em todas as salas, geralmente eu faço nas primeiras turmas e depois por ordem alfabética. Mas por que e qual o motivo da reestruturação? Primeiro, é um fator motivacional. Eu percebo que muitos alunos ficam mais competitivos, né, em função disso. É uma forma de mobilizar a ser mais competitivo, a estudar mais. O vestibular é exigente, a gente cria um termômetro parecido aqui dentro. 2, eu crio grupos de alunos que têm um perfil de dúvidas, um perfil pedagógico muito semelhante. Isso influencia muito positivamente na aula. Alunos com o mesmo perfil geram um fluxo de aula com o professor muito semelhante, adequado para ele. Pausa. As aulas são idênticas. Os professores não podem dar aulas diferentes em turmas diferentes. A diferença está nas dúvidas que surgem dos alunos. Geralmente, alunos do mesmo grupo têm dúvidas em comum. A reestruturação, então, tem um viés já voltado para a preparação e um viés pedagógico voltado para o dia a dia da aula. Tudo bem? Quarta pergunta. Eu posso fazer cursinho se eu estiver no ensino médio? Temos poucos casos, mas é comum. Eu tenho alunos que estão fazendo ensino médio numa escola, ele tem o período da manhã ocupado, e vem fazer a turma do extensivo noite como cursinho aqui. Ele quer um complemento. Eu tenho alunos que fazem ensino médio à noite, numa escola particular à noite, numa escola pública à noite, e quer fazer um complemento. Então ele faz o extensivo manhã aqui. É uma rotina desgastante, mas existe essa possibilidade. Eu vou responder essa pergunta da seguinte forma. O poliedro é um curso livre. Sendo o curso livre, você pode matricular a hora que você quiser, assim como pedir rescisão. Não existe um período certo para aquilo. Você sendo maior de idade ou tendo um responsável, né, por você, você pode se matricular no curso poliedro e fazer qualquer turma. Obviamente que cada caso é interessante a gente analisar para te orientar, né, para fazer o melhor caminho para você. E a última perguntinha que aparece aqui, pergunta boa. Quantos anos de cursinho, em média, o aluno precisa para passar no vestibular? A famosa resposta aqui é o famoso depende. Porque, veja bem, depende do histórico do aluno. Depende do comportamento do aluno naquele ano. Se eu pegar essas duas vertentes, eu já tenho 500 casos para te contar. Eu tenho alunos que do terceiro ano da turma média, eu tenho alunos do terceiro médio, que passam direto na faculdade de medicina pública. Daí você vai olhar o histórico desse aluno, é um aluno que desde o ensino médio, desde o fundamental, é um aluno que está debruçado nos livros, estuda e estuda muito. Ou seja, ele tem essa característica, ele já vem com horas e horas e horas. Ou seja, é um aluno que acumulou muito estudo, não foi um ano de poliedro, terceiro médio, que colocou ele no vestibular, fez ele ser aprovado. Foi esse histórico dele. Assim como eu tenho alunos que têm 3 anos de cursinho, além do terceiro ano, e que ingressam numa faculdade pública
de medicina. Qual a diferença entre eles? Desde a questão comportamental, envolve muito maturidade, muito. Eu convivo com esses alunos ano após ano, eu percebo que uma das vertentes importantes a ser trabalhada é a questão da maturidade, dele entender o processo como funciona. Tem muito aluno que não sabe estudar, ele não se organiza direito, ele não é disciplinado. Então é delicado falar que um ano ele consegue passar se de repente ele está aprendendo a estudar naquele ano, está criando bagagem naquele ano. Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu quero com os simulados fazer com que o aluno tenha a capacidade de pensar por 4, 5 horas? Isso é uma exigência muito grande para, de repente, um aluno que não está acostumado a estudar nem 1 hora por dia. Então o ritmo do cursinho às vezes é muito pesado para quem não tem um histórico. E é normal para quem já tem. Então, respondendo a sua pergunta, é uma dúvida comum dos alunos, depende muito do histórico, depende muito do perfil que você vai adquirir. E aqui com certeza a gente vai te orientar como estudar, o que fazer, o que não fazer, como se comportar. Você se transforma num aluno profissional, eu diria assim. Beleza? Pessoal, encerramos aqui a nossa série de perguntas, né? Nossos vídeos com as perguntas mais comuns a respeito do curso Poliedro, das características e tudo mais. Provavelmente tem coisas que você tem mais dúvida, pode gerar. Você tem acesso à nossa secretaria, você pode ter acesso aos coordenadores das unidades. Isso é um caminho aberto para a gente sanar qualquer dúvida. Espero que tenha sido bem esclarecedor, ok? Fica assim então, até a próxima e vai estudar! Agora que você já assistiu o vídeo, pessoal, se inscreva no canal e dê um clique no sininho, beleza?